Glória a Deus. Aleluia. Já com as mãos estendidas, né? Vamos orar pela leitura desta noite. Ele está aqui, aleluia, para fazer tão somente o querer e a vontade do Senhor, né? O Senhor já trabalhou muito nesta noite, neste culto, e eu creio que Ele tem algo mais, aleluia, Santo, para nos falar agora, né? Para nos conduzir, para nos direcionar, amém? Estenda suas mãos, me ajude nessa oração. Aleluia, Deus Santo e amado, soberano e eterno Deus. Deus de toda honra, de toda glória, toda majestade, seja dada a Ti, ó Pai. É em nome de Jesus, ó Pai, que nós nos colocamos, ó Pai, em Tua santa presença, Pai, nesta noite, Pai. Eu apresento, Deus Santo e amado, a vida da Tua filha, Deus Santo e amado. Essa, papai, que se dispôs, ó Pai, em fazer o Teu vídeo, papai, nesta noite, papai, cooperando conosco, Pai. Eu peço que o Senhor venha guardar, proteger, ó Pai, a vida dela, a vida da Vitória, Senhor amado. Protege e guarda, Deus, livra de todo mal, Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Que ela seja, ó Pai, esta noite, ó Pai, boca dos céus, ó Pai, para falar aos nossos corações, ó Pai, para nos ensinar, ó Pai, para nos direcionar, ó Pai, através de Ti, ó Pai. Eu creio que o Senhor já ministrou algo ao coração dela, ó Pai. Que em nome de Jesus, ó Pai, os nossos ouvidos, ó Pai, estejam atentos para ouvir a Tua voz, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, repreende, Deus, todo ladrão da Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, Deus Santo e amado, que nada venha nos distrair, ó Pai amado. Que nós estejamos atentos, ó Pai, a cada palavra declarada neste altar, ó Pai. Em nome de Jesus, Deus Santo e amado. Assim eu te agradeço, Senhor. E as palmas louvam a Senhor, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. O pastor disse que é até meia-noite. Então vocês vão ter que me aumentar um pouquinho. Sente dando glória a Deus e aleluia. Sabe para mim? Aleluia. Glória a Deus. Pela segunda vez eu volto a esse ministério para ministrar a palavra. A primeira vez que eu estive ministrando foi lá em cima, né? No salão de festa da pandemia, não foi? E eu falei, pastor Roberto, o Senhor me colocou no estreito. Mas amém. Porque, irmãos, deixa eu contar algo para vocês. Quando eu não era crente, cristã, quando eu não servia a Deus, eu servia muito bem ao adversário. E eu servia muito bem a Ele. Aleluia. E ao nosso Deus tem que ser melhor ainda. Amém? Porque eu sei de onde Ele me tirou, de onde Ele me resgatou. Irmãos, antes de eu falar aqui da palavra que fica no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 36, eu pedi a palavra ao Senhor, pedi para que Ele me revelasse, né? E Deus, Ele me revelou a palavra, Ele confirmou a palavra, e eu não vou sair daquilo que o Senhor me deu. Mas eu quero falar algo para o ministério, para os obreiros da casa, e também para a missionária da Ilza, para a diaconisa Fernanda, que me acompanha, que é ali do Ministério do TPB, que se tem uma coisa que acaba com o ministério, é o demônio dos ciúmes. Não tenha ciúmes de quem Deus levantou na tua frente. Não tenha ciúme do ministério, do que está acontecendo no ministério, na obra de Deus. Porque tudo é para Ele e por Ele. Aleluia. Sem Ele, irmão, nada nós podemos fazer. Quando Ezequiel estava exilado na Babilônia, Deus pega o espírito de Ezequiel e leva até o templo. E mostra para Ezequiel qual foi o demônio que tinha na porta do templo. E esse demônio era o demônio do ciúme. Aleluia. Que fazia o obreiro brigar com o obreiro, um contra o outro. Irmão, isso é terrível. Aleluia. Porque em vez de nós, aleluia, ser aquele que edifica o altar para Deus, nós edificamos, aleluia, para o adversário, é onde ele bate palma, aleluia, quando vê um irmão contra o outro, viu? Então, se você
Porque o nosso Deus, Ele é longânimo. Ele é galardoador, irmão. Aleluia, daquele que o busca e o teme a Ele. Se você não tem todos os dons, pede que Ele te dá, mas pede com sabedoria. Porque a partir do momento que Ele te entregar o dom, Ele vai requerer usar a tua vida. Amém? Aleluia. Porque quando eu estava lá nas trevas, eu sabia destruir vidas. Já contei um pouco do meu testemunho, só que ainda, um povo ainda, irmão, na IPVB não está preparado para ouvir o meu testemunho de verdade. Só contei 2 vezes. Em 2 lugares o Senhor me permitiu. Foi de 2 cultos, um culto de libertação e uma palestra que eu dei lá em Guarulhos, numa igreja para mulheres. Deus disse: aqui você vai contar o seu testemunho, você vai falar de onde eu lhe tirei, o que eu fiz contigo, como eu te transformei, para você ser o que você é hoje. Então, irmão, eu sei muito bem de onde Deus me tirou. E eu não posso brincar com esse Deus, porque eu não tenho uma segunda oportunidade. A oportunidade que Ele me deu foi única, é essa e acabou. Eu disse, aleluia, hoje para minha filha e para uma diaconisa, eu disse: enquanto eu estiver aqui servindo para servir ao Senhor, Ele não me tirará da terra. Mas quando Ele vê que eu não sirvo mais para servir a Ele aqui na terra, Ele me arranca da terra. Viu? Aleluia. Porque o propósito de Deus não é coisa, mas sim a tua salvação. É que você vá morar com Ele naquelas ruas de ouro. É que você sente com Ele naquela mesa que Ele disse que vai estar preparada para Ele servir aquela ceia para mim e para você. Então, irmão, almeje isso, almeje o céu. Aleluia, não almeje nada não, irmão, porque tudo Ele pode dar aqui na terra. Mas o céu é necessário nós lutar por Ele. Porque o nosso adversário, ele não quer que nós venhamos herdar o reino do céu. Amém? Aleluia. Se tem uma coisa que Deus colocou em mim que eu não tinha, era amor. Eu não tinha amor pelo próximo. Eu não tinha amor por ninguém. Eu não tinha amor pela minha mãe, não tinha amor pelo meu pai. Eu não tinha amor por ninguém. Você sabe por quê? Por ninguém, acho que nem por mim mesmo. Porque primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, não existiam outras pessoas. Quando eu descobri que alguém me amava, eu fazia de tudo para destruir aquela pessoa. Então, irmão, você está olhando para alguém de onde Deus me tirou. Aleluia, eu não posso retornar. Eu não posso olhar para você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor com desprezo. Amém? E você vai entender na palavra. Porque eu já estou pregando. Eu já estou falando de algo aqui para vocês entenderem que o chamado dói. Que o ministério é espinhoso. Deus não prometeu facilidade para ninguém. Ele disse: olha, no mundo tereis aflição. Ele disse na qual área que você iria ter aflição. Ele não disse, ele disse: no mundo tereis aflição, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci. E vocês também vão vencer. Aleluia. Jesus, cheio do Espírito Santo, foi para o deserto, passou 40 dias lá, e Satanás veio para tentá-lo. Então você quer jejuar um dia, não quer ser tentado? Não quer ser atingido? Oh, irmão, Moisés passou 40 dias também. E Moisés se deparou com o povo que estava se corrompendo e corrompido. Aleluia, lá embaixo. Fizeram altar, fizeram bezerro. Então, irmão, nós estamos sujeitos a erros, a falha e também a pecado. Amém? Aleluia, prova Jesus por isso. Livro de Lucas, capítulo 7, versículo 36. Quando alguém descobriu que eu aceitei a condição que o Senhor me deu, alguém disse assim: eu vou contar os dias. Ela não vai passar muito tempo não, do jeito que ela é. Só que quando o Senhor chegou na minha vida, foi um momento que eu falava para Ele assim: eu não quero confessar o seu nome, porque depois o Senhor vai dizer que eu aceitei o Senhor pela dor. E realmente, aleluia. E o Senhor me provou o seu amor incondicional. Porque independente da forma que eu estava, Ele queria eu mesmo assim, para me transformar, para fazer de mim um vaso para Ele. Amém, irmãos? Então não importa como que você chegou aqui hoje, quebrado, rachado, destruído, aleluia, passaram com pressão em cima de você, não importa. Deus está dizendo assim: eu te amo.
Não importa o jeito que você chegou aqui, a forma que você chegou aqui. O importante é que você chegou. O importante é que você está aqui. Amém? A palavra do Senhor vai dizer assim, livro de Lucas, capítulo 7, versículo 36, a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Aleluia. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e ungia com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem é, que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus tocou com certo credor, tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual dele, portanto, o amava mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrima e enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo. Aleluia. Mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Né? Nós estamos diante de uma palavra gloriosa e que me chamou muita atenção quando eu passei a meditar. Aleluia, nessa passagem a qual Lucas vai descrever, aleluia, de um ambiente, de um cenário, a qual estava ali alguém que convidou Jesus, mas aquele que convidou Jesus não recebeu ele com tanta honraria que era necessário se receber. Reconheceu Jesus como mestre, porque ele disse: mestre, né? Ele reconheceu que Jesus era mestre, mas não reconheceu Jesus como profeta, porque ele disse: se esse daí fosse profeta, saberia que essa que está ali tocando é uma pecadora. Irmão, tem momento das nossas vidas que nós olhamos para alguém e achamos que este alguém não é digno de tocar em Jesus, porque olha para o seu pecado, mas não olha para o seu arrependimento naquele momento, porque só toca em Jesus aquele que se arrepende de verdade. Então, quando essa mulher ficou sabendo que Jesus estava na casa desse fariseu e que ele estava ali para um jantar, imediatamente ela pegou o que era mais precioso da sua vida, que era aquele vaso de alabastro com um perfume, aleluia, para ungir Jesus. Ela não se importou
julgaste bem. Julgaste bem. Eu entrei dentro da tua casa e tu não me recebeste como esta mulher, que desde a hora que ela entrou, ela está aqui, ó, aleluia, beijando os meus pés. Quer dizer, se Jesus fosse um profeta anunciado, ele tinha recebido com a água para lavar os pés de Jesus e tinha ali uma toalha para secar os pés de Jesus, porque naquela época, aleluia, era de costume, aleluia, ter ali uma jarra de água, um pote de água, aleluia, uma bacia, aleluia, para todos aqueles que entrassem, fossem convidados, aleluia, tivesse um lugar para lavar os pés, porque a caminhada era grande e os pés estavam sujos de pó, de sujeira. Então, para entrar na casa do judeu, do fariseu, era necessário lhe lavar os pés e secar os pés para poder sentar ao redor da mesa. E não fizeram isso com o Senhor. Ele não foi recebido com um abraço, ele não foi recebido com um beijo. Ninguém beijou Jesus. Nem sempre, irmão. Aleluia, aquele que convida Jesus para cear, recebe ele na condição de Senhor. Por isso o pastor que ele vai dizer: você diz que eu sou o teu Senhor, mas não me honra como seu Senhor. Fala que eu sou seu pai, mas não me honra como pai. Por isso que tem muitas pessoas, irmão, que não volta, só vem uma vez e não volta porque não foi bem recebido. Não foi bem recebido. Você lembra quando lá em Betânia, quando Lázaro adoece e os mensageiros chegam a visitar Jesus e diz: Senhor, aquele que tu amas está enfermo. Aí o que é que os discípulos vão falar para ele? Mestre, não vamos lá, senão nós vamos morrer. Porque eles tentaram nos matar, eles nos expulsaram de lá. Aleluia. Irmãos, nós falamos aqui e é muito bonito falar. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem união. Mas quando nós vemos nosso irmão deslizando, a primeira coisa que nós fazemos é reunião. Aleluia. Para tirar aquele irmão, aleluia, do ambiente. E estamos errados, porque Jesus não excluiu ninguém, Jesus não excluiu Judas. Jesus se viu Judas na mesa. Jesus molhou um pedaço de pão e deu para ele. E quando ele se levanta e vai embora, todos pensam que Judas roubou um pedaço de pão. Mas Jesus estava anunciando o traidor. E Jesus falou para quem? Somente para João, que deitou no peito de Jesus e disse para João: é este aí que vai me trair. Aleluia. Porque Jesus ainda revela, irmão. E quando Jesus te revelar o traidor, não é para você excluir o traidor, é para você tratar bem o traidor. Porque em nenhum momento Jesus vai, aleluia, excluir o traidor, aleluia, da casa dele. Aleluia. A gente sabe que a salvação, Jesus disse que era para todos, mas nem todos querem. Nem todos querem. E nem todos vão ser salvos. Por mais, pastor, que nós se derramamos diante de Deus, por mais que nós buscamos pelaquela alma, aleluia, mas nós sabemos, porque Deus ele é aquele que revela, é só um tempo, mas esse daí é pé de bananeira, aleluia, esse daí não cria raiz profunda, ele só dá uma, aleluia, somente um cacho, ou uma penca de banana, somente, mas esse não tem raiz profunda, é necessário cortar, quando ele dá, aleluia, o primeiro fruto. Ele não é jaqueira, ele não é uma árvore, aleluia, que centenária não, ele é uma árvore que tem raízes muito rasas. Por isso que tem muita gente que começa bem, mas ela não vai até o final bem. Porque, irmão, nós precisamos entender que nós não somos Deus para libertar alguém, pastor. A nossa responsabilidade é de interceder e buscar pelaquela vida, mas aquela vida muitas das vezes rejeita o Senhor. E nós vemos ver aqui, aleluia, que Jesus ele foi convidado para estar numa casa para jantar. E que este fariseu que convidou Jesus não recebeu Jesus na condição de profeta. Ele recebeu Jesus na condição de mestre, aquele que ensina. Porque em todo canto que ele via a multidão. E Jesus ensinando, e Jesus entregando
É porque, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Minha mãe, aleluia, a mesma coisa. Porque tudo que ela queria fazer, ela me ligava: olha, eu preciso disso. Tá bom, pode fazer que eu pago. Aleluia, a senhora precisa de quanto? Vai viajar, a senhora precisa de quanto? Até o dia que eu me converti, Deus disse: foi até hoje e não mais adiante. Aleluia, a porta do banco está fechando nesse momento, não só para ela, mas para a tua vida também, para você aprender a ser dependente de mim. Então, irmão, a libertação não é somente porque alguém está endemoniado ou porque alguém, aleluia, é usuário, não. A libertação muitas das vezes é por algo que está ali, aleluia, encoberto. Aleluia. Tem pessoas que passam 50 anos na igreja, mas não é liberto. Tem pessoas que precisam se libertar de um demônio chamado Mamon. Esse é aquele que o Senhor diz assim, ó: diz o que tu, me declara o que tu tem no teu coração. Hein? É esse daí, irmão, que tira o crente da posição, porque ele não aceita ganhar 100 mil e dizimar 10. Ele não aceita isso. Ele aceita dizimar 100, 10 reais. E você precisa ser liberto. Isso foi uma das coisas que o Senhor me libertou. Porque foi uma das palavras que eu não conhecia a Bíblia ainda. E não conheço tudo não, porque todo dia Jesus me revela uma coisa aqui tremenda. Eu digo: meu Deus, eu li e não entendi agora. Meu Deus, que revelação é essa? Viu? Foi quando Deus, aleluia, pela manhã, o Senhor me leva no livro de Malaquias. E eu chego numa consagração na Rio de Águas Vivas. Está lá o dirigente da consagração. E ali eu dobro meu joelho e começo a orar. Aleluia, só estava somente eu e ela, porque consagração não é só para quem quer ter intimidade com Deus. Aleluia, ninguém vem dizer para mim que tem intimidade com Deus se não ora. Porque a oração te leva no nível, aleluia, para ter intimidade com Deus. Aleluia, para entender o que Ele quer com você e quer que você tenha na caminhada. Aleluia. Estou terminando. Misericórdia. E ali, quando nós terminamos de orar, louvamos os hinos da harpa, eu virei para ela depois, ela trouxe a palavra e disse assim: eu não sei se era sonho ou se eu estava delirando. Ela disse que foi. Eu disse assim: ó, eu ouvi uma voz dizendo assim, livro de Malaquias. Ela olhou para mim e falou assim: você está roubando a Deus? Eu disse: como assim? Você está roubando a Deus. Porque se Deus mandou você ler o livro de Malaquias, é porque você está roubando. Você não está dizendo. Eu falei: não, eu sou dizimista. Sou dizimista. Ela disse: como é que você dizima? Aí eu falei para ela: eu trabalho no escritório, no consultório, e eu tiro o dízimo de lá. E você faz mais o quê? Aí eu disse: eu tenho uma renda por fora. Mas não é só do salário assim, não. A renda por fora era mais do que o meu salário. E Deus foi me ensinando. Aí veio a libertação do desapego. Desapego. Minha filha recebia pensão, eu não precisava da pensão, estava lá, mas eu não dizimava. Né? Tinha as vendas que eu vendia e estava lá. E Deus foi me ensinando. Tudo isso é libertação na área financeira. Na área conjugal, você não consagra a Deus o seu casamento. Você leva o seu casamento de qualquer jeito e precisa de uma libertação naquela área. Porque existe trauma, tem mulheres, tem homens que não vêm só de um relacionamento, vêm de vários relacionamentos. Deitou com várias mulheres, com vários homens, e não houve um arrependimento, a quebra de maldição. Porque cada mulher que você deitou, cada homem que você deitou era um demônio ali encostado. Aleluia, muitas das vezes você não trata bem o seu cônjuge hoje, por conta dos traumas que você sofreu no passado. E você não tem coragem de confessar isso. Então, irmão, aqui Jesus, ele expôs, aleluia, o que estava dentro daquele homem, pastor. Aleluia, porque quando Jesus, ele vai, porque Jesus é lindo demais, irmão. Jesus não ia falar assim para ele, igual a pastora Linda fala assim, ó: toma vergonha na tua cara, rapaz. Tu tá chocando aí a irmã, mas tu tá mais sujo do que aquele homem. Eu não vou falar aqui. Isso é a pastora Linda falando. Aí Jesus pega a tua situação e coloca diante daquele homem. Porque ele não somente está julgando Jesus, mas ele está expondo o pecado daquela mulher que sofreu um abuso. E talvez esse abuso tinha vindo pela vida
Porque tem mulheres, tem homens que têm vergonha de falar como foi sua infância, como foi, aleluia, sua trajetória. Aí levam a situação hoje, aleluia, de qualquer jeito na presença de Deus. E Deus vai requerer, porque tem área que você não pode pôr a mão, porque tem legalidade de demônios. Eu entendi isso, sabe quando, pastor? Há 10 anos atrás, para eu entrar em uma guerra, tirar alguém de dentro do inferno, foi necessário. Aí Deus me apresenta a pastora Tânia, uma juíza aposentada. Ela tem canal de YouTube. Deus me apresenta aquela mulher para me ensinar a lei. E como eu, aleluia, entrar naquela situação, por quê? Porque era alguém que conhecia a lei, aleluia, mas não conhecia a palavra. Aí eu conhecia a palavra, mas não conhecia as leis. Aí Jesus disse: vou te apresentar alguém para te ensinar, e você vai entrar dentro deste campo. E foi necessário primeiro ser curada, para depois entrar neste campo. Aí eu entrei, fui conhecendo, fui ó. E toda vez que eu estava com aquela pessoa vinha, eu alei nela, e a palavra nela também, aleluia. Até, aleluia, os demônios saíram, não era demônio, era demônios, aleluia. Ela dizia: eu estou vendo. Eu dizia: o quê? Um dragão. O dragão vinha, deitava do lado dela, ela no sofá, o dragão deitado do lado. Viu? Porque existem vários tipos de demônio. Existem as bestas, a fera da terra e os demônios do mares. Precisa estudar isso, irmãos. Eu não estou falando coisa aqui, aleluia, aleatória, não. Aleluia. Você precisa conhecer a palavra do Senhor muito bem. Que a palavra do Senhor vai falar sobre estes demônios do mares e também as bestas, a fera do campo. Aleluia. E também vai falar sobre demônios familiares. Não é, aleluia, campanha, propósito de libertação. Então, para eu ser liberta, eu primeiro preciso me conhecer. E aí eu fui fazer a vontade de Deus. Porque expor, aleluia, a vida de alguém é necessário conhecer o campo. Porque senão o demônio que está lá vem para cima de mim, para dentro da minha casa. Dentro da minha casa eu não quero você não. Tinha dia, irmão, que eu saía de lá fedendo. Viu? Quem sabe aqui um bichinho que se chama percevejo, lá no norte muito. É fede, irmão, fede. Eu saía daquele lugar fedendo. E eu dizia: Deus, o que é isso? Para você ter ideia, quando eu chegava, aleluia, na minha casa, tem um corredor, aleluia, é tudo curado, viu, irmão? Eu tirava minha roupa lá, jogava lá e entrava dentro da minha casa para tomar banho, aleluia. Para você ter um nível do mundo espiritual como é como o mundo físico aqui natural, irmão, aleluia. Existe e ele é real. Então Jesus, ele chega na casa do fariseu e constrange ele, porque também ele era pecador. Se ele era fariseu, ele era conhecedor da palavra da lei. Ele conhecia a conduta daquela mulher e Jesus conhecia a conduta dele também. Então é necessário a gente largar tudo, largar a capa, tirar o chinelo, aleluia, de tudo aquilo que nos leva, irmão, à decadência. Sabe uma pessoa que está no nível espiritual lá em cima e depois ele cai? É porque tem legalidade. Ele não consegue, quando ele chega num patamar aqui, ele desce. Por quê? Porque não confessou ainda, não tirou a legalidade que está na mão do adversário e colocou nas mãos do Senhor. Então é necessário nós tirar as legalidades do adversário e colocar nas mãos de Deus, porque senão, irmão, não tem libertação. Aleluia. Tem pessoas que precisam ser libertas da mentira, tem pessoas que precisam ser libertas do jogo, tem pessoas que precisam ser libertas da pornografia, tem pessoas que precisam ser libertas, irmão, aleluia, da fofoca, tem pessoas que precisam ser libertas do mundo, do ocultismo, aleluia. Tem pessoas que estão aqui e ainda vivem no, aleluia, no trabalho de um ocultismo. Consulta a Deus e consulta lá no
17 anos, eu fiz uma viagem para Pernambuco e o Senhor disse: agora é o tempo de você ir na casa da sua mãe. Sabe quando Jesus ele falou para Jacó que é necessário ir? O Senhor falou para mim, eu já tinha 7 anos que eu servi ao Senhor, e foi a minha primeira viagem, para poder fazer a viagem missionária que o Senhor, aleluia, me concedeu. E eu disse: Deus, ela não vai falar comigo, porque depois que eu me converti, a minha mãe ficou com raiva, porque minha mãe, aleluia, né, serve a outros deuses. E ele disse: vá, mas não ore, só ore se pedir, a obra é passar. E ali, irmão, eu busquei e fui. Quando eu cheguei, para minha surpresa, no desembarque, quem estava lá? A minha mãe. Minha mãe estava lá e não parecia aquela mulher que me distratou por telefone. Aquela mulher me abraçou a minha filha tinha 6 anos, ia fazer 7. E ali ela me hospedou na casa dela, no melhor quarto, melhor cama. Passou um dia, passou 2, passou 3, passou 4, passou 5. O demônio foi lá. Foi eu no quarto. Jesus me revela: olha onde a tua mãe está indo. Vou fazer um trabalho. Viu, irmão? E eu, irmão, senti a fisgada na minha coluna. Que eu gritei. Na hora que eu gritei, eu disse: Deus, e agora? O Senhor disse que não era para orar aqui. Me dê força para eu sair daqui. E eu fui até a casa de uma irmã, que hoje ela mora aqui. E eu fui lá, irmão. Quando chegou lá, eu comecei a orar. Deus me tomou na casa, quebrou a obra de macumbaria, de feitiçaria. E eu voltei. Quando eu voltei, ela já estava em casa. Ela já estava com a vassoura, rindo, parecia uma crente, uma santa. E Deus disse: quieta, porque está vindo aí algo aí, irmão. Eu vi os demônios. Nossa. Meu irmão pegou a faca de 12 polegadas, parecendo um facão. A minha irmã que estava lá ia ser morta, ia ser degolada por ele. Meu pai também. Eu não sei, Deus me deu a força de Sansão naquele dia. Peguei meu pai como se pegasse uma folha de papel. Peguei meu irmão também, e ele com aquela faca chega brilhava, como se fosse uma folha de papel, um para cada lado. E ali expulsei o demônio. E ali chegou outro demônio, terceiro demônio. Chegou por trás. Eu levantei a mão e saí, que era outra minha irmã. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Deus fez a obra. Essa minha irmã que ia ter a cabeça degolada, hoje ela é uma serva de Deus. Deus disse para mim assim: você vai ver o que eu vou fazer aqui. Deus salvou a minha irmã e salvou a minha tia, porque quando eu entrei na casa da minha avó, a minha avó e a minha tia deram aquela gargalhada de zombaria. Minha avó crente, irmão, crente, começou a rir, começou a zombar, e eu fiquei só assim olhando. Eu disse: Deus, a minha avó que me criou, Senhor, ela não está me conhecendo. Quando eu pedia dinheiro para ela ir para as festas, ela me dava. Hoje eu sou crente, hoje eu sou tua serva. O que ela está fazendo? Só, irmão, saí da casa da minha avó, abracei meu avô e fui embora. Olhei para o Senhor e disse: Deus, nunca mais eu piso o pé nesse lugar. E eu voltei. Comprei a passagem naquele mesmo dia e voltei para São Paulo. Porque eu disse: eu vou comprar a passagem só de ida, porque se fizer alguma coisa, no dia seguinte eu volto para casa. E foi assim que aconteceu. E ali Deus, irmão, fez um grande rebuliço. Minha avó me ligou e me pediu perdão. Disse: filha, eu quero que você me perdoe pelo que eu fiz. Porque alguém aqui falou para ela que ela fez errado. Por que você zombou dela? Porque Deus ele faz assim, irmão. Aí Deus salvou aquela minha tia que não era crente. E Deus salvou ela para cuidar do meu avô e cuidar da minha avó na velhice. Meu avô partiu para a glória. Morreu crente. E Deus usou quem para falar para ela que Deus ia recolher? Mas para eu ligar para ela, um domingo à tarde, antes de ir para a igreja, Deus disse: pega o telefone e ligue para sua tia. Eu digo: eu? Ligo não. Você vai ligar. Você não quer que eu te use nessa área, então você vai ligar. Você vai liberar perdão e você vai pedir perdão. Eu digo: Deus, mas eu não fiz nada. Deus disse: mas você vai pedir. Porque nós somos assim, irmão.
filha. Olha, eu tinha 13 anos. Aí eu volto a chamar ela de tia de novo. Isso me trava, irmão. É muito difícil isso. Mas nós temos que quebrar os princípios. E temos que ir de acordo conforme Deus está mandando. Porque nós, na qualidade de servo, nós queremos só que o outro peça perdão. E ali eu pedi perdão para ela. Quando eu peço perdão para ela, Deus, agora eu vou descer a revelação. E ela, irmão, chorando, me perdoa. Ela disse, você só tinha 13 anos quando tudo aconteceu. Mas eu fiz você ficar com raiva de mim. Eu fiz você, aleluia, ter raiva do meu avô. Eu fiz tudo isso, irmão. Olha como é que nós somos. Olha como eu era. E ali eu pedi perdão para ela. E ali ela recebeu. E eu disse, olha, eu liguei porque o Senhor me mandou. E é de coração esse meu pedido. Ali nós choramos. E eu falei assim, aproveite o seu pai e o meu avô. Porque até do banho que você está dando nele, você vai sentir saudade. Deus vai recolher o meu avô, o teu pai. E não vai demorar muito. E ela disse assim, é confirmação, porque eu já tive um sonho com eles. Deus levando ele. Então, irmão, o que eu quero dizer com isso? Libertação não é somente de demônios, não é somente de vício, não. É de coisas que nós deixamos para trás, mal resolvidas. Situações mal resolvidas, raiva, rancor, rapina, é necessário nós liberar. Eu tinha muita raiva, eu tinha mágoa do pai da minha filha, até eu entender que quem fez o mal não foi ele para mim, mas foi eu para ele. Porque todas as vezes que ele tentava, pastor, se aproximar de mim, eu me afastava e dizia que ele não era nada e que ele não era ninguém. Mas quem não era nada, quem não era ninguém era eu. Até o ponto de eu chamar ele, pedir perdão para ele. Deus não achou bom aquele pedido de perdão. Esse ano, Deus disse, esse é o ano que tu pede perdão e que tu libera perdão e que tu perdoa. Eu disse, misericórdia, Jesus, esse é o ano. No aniversário da mãe dele, da avó da minha filha, aleluia, ela é ovelha de lá, viu? Aceitou Jesus lá, glória de Deus. Aí o Senhor disse assim, hoje você vai dar um culto de ação e graça no aniversário dela. Eu disse, Deus chegou lá, olha para os irmãos que foram comigo. Eu disse, quem é que vai pregar, Jesus? Jesus disse, é você. Quando eu olho a palavra que o Senhor me dá, eu digo, misericórdia. E Deus disse, você não prega a minha palavra, antes de pedir perdão para ele, no meio de todos que estão aqui. É necessário isso. E ali, irmãos, eu olhei, dei oportunidade para todo mundo que estava ali. E Deus disse, tu não vai falar nada? Eu disse, lógico. E ele lá, né? Olhando para mim, eu nunca tinha me visto pregar, nunca me viu, aleluia, não sinta a vontade de Deus. E eu achei de Deus, eu disse, diante de todos que estão aqui nessa sala, eu quero pedir perdão para o Edinaldo. Ele olhou assim para mim. Quero pedir perdão para você, quero pedir perdão, aleluia, para o seu pai, para a sua mãe, pelo que eu vi com todos chorar. Porque não esperavam, porque o pedido de perdão, a liberação de perdão é libertador. Aleluia. E eu vi, irmão, Deus transformando, libertando aquela família de verdade. Aleluia. Ali ele chorou, minha filha chorou. Então isso foi quando, pastora? Dia 1º de maio, dia dos trabalhadores. Estava eu dentro daquela casa para pedir perdão. Aleluia. E eu disse, eu fiz o mal para você. Não foi você que me fez o mal. Você só me fez o bem. Você me deu, aleluia, a condição de eu ter uma filha maravilhosa. Aleluia. Você me, aleluia, Deus te usou a tua vida para mim, para eu entender o significado do amor. Porque, irmão, a gente sabe o que é amor, mas aquele que vive o amor de verdade, que é um amor incondicional, sem querer a troca dele. Aleluia. Independente que você vai me amar ou gostar de mim, mas eu te amo mesmo assim. Então houve a liberação de perdão. Tem pessoas aqui que estão presas nos seus passados. Tem pessoas que precisam consertar a tua vida lá atrás para poder seguir à frente, para que toda a sua vida, todo o seu ministério venha ser próspero, irmão. Aí Deus não começou a abrir a porta para a minha vida. Aí Deus disse, agora eu abro as portas e tu vai pregar a minha palavra. Porque o ano passado eu fechei a minha agenda e não pregava em canto nenhum. Toda a minha agenda, aleluia, foi, aleluia, realizada através dos obreiros de lá. O pastor Rogério Brito, que vai pregar aqui, é um amigo meu. O
E o Senhor me deu uma filha maravilhosa. Tem 6 meses, nós estamos no mês 9, né? 9 meses que a minha filha, aleluia, está formada para a glória de Deus. 6 meses, aquilo que era impossível para mim, mas foi possível para Deus. Minha filha hoje ela é arquiteta, aleluia. Minha filha hoje trabalha no escritório, 2 dias no escritório e o restante em casa. Ela não veio porque ela está trabalhando, fazendo umas coisas, aleluia, para o ministério, porque até isso o Senhor fez. E ali eu posso dizer, é uma serva de Deus, mais crente do que a mãe. Eu tenho orgulho, pastor, de olhar para ela e dizer assim: Deus, obrigado por ter me ensinado a criar e educar ela nos teus caminhos, e ela aprendeu. Então, se hoje eu partir para a glória, minha filha está pronta para, aleluia, seguir adiante o seu ministério. Ensina os teus filhos no caminho que ele deve andar. Ensina, irmão, sem mentir para ele. Aleluia. Fale a verdade para eles. Aleluia. Não oculte nada deles. Porque se você ocultar, tem sempre alguém lá na rua, lá no mundo, que vai ensinar para ele o que é para você ensinar. Não tenha vergonha. Se você tiver vergonha, chama alguém que tenha mais ousadia e faz. Eu recebo muitas mulheres, aleluia, com os filhos lá, dizem assim: pastora, eu trouxe aqui para a senhora falar. Misericórdia. Pessoas que nem congregam lá, às vezes é da Batista, às vezes é do Belinda, mas irmão, chega lá, pastora, eu trouxe para a senhora falar, porque eu não tenho coragem de falar. Aí eu sento na frente daquele jovem e começo a falar. Porque, irmão, eu tenho propriedade para falar, viu? Porque eu vivi lá no mundo. Eu sei como é que o adversário trabalha para prender o jovem lá no mundo. Viu? Amém? Eu passei 9 minutos. Eu tenho muita coisa para falar. Então, nessa noite, não seja o fariseu, mas seja a mulher pecadora que sabe agradar a Jesus. Jesus reconheceu a lágrima dela. Jesus reconheceu, aleluia, os cabelos dela. Jesus reconheceu o amor que estava dentro daquela mulher. Porque, aleluia, pessoas que foram, aleluia, traumatizadas, ela fica amargurada. E muitas das vezes elas colocam uma capa ou uma máscara para ninguém, aleluia, reconhecer o que está dentro dela. Mas aquele que é espiritual, ele vai entender. Amém? Aleluia. Posso ouvir glória a Deus, irmãos? Aleluia. Então sai daqui para liberar perdão e para receber o perdão. Porque muitas das vezes você não quer receber o perdão daquele que te magoou, daquele que te feriu. Hoje, pela manhã, eu acordei e depois eu voltei a cochilar, e naquele cochilo eu vi alguém se aproximando de mim. E quando se aproximava, eu ficava assim olhando. Ficava olhando. Eu dizia a Deus: como é que pode alguém ferir tanto e querer se aproximar de novo? Mas nós somos assim, pastor. Às vezes nós ferimos sem perceber que ferimos. E às vezes o outro não sabe que ele feriu a gente. Mas eu quero dizer para todos que estão aqui: aprenda a abraçar de verdade, a amar de verdade. Porque todos aqueles que vêm até a mim com uma situação, eu não sei dizer não. Aí às vezes Jesus diz: diga não. Eu digo: mas Jesus, diga não, porque se você orar eu faço. Porque tem coisa que é para a morte. E se nós orarmos, Deus ele traz vida novamente. Então nesta noite, esta mulher que estava diante de Jesus entregou tudo: sua vida, seus medos, seus pecados, seus traumas, até seus inimigos estavam ali. Então deixa no altar do Senhor tudo isso. Certo dia eu fui pregar lá em Atibaia, no Belém, e ali eu vi aquele povo tudo morto. Tudo morto. E alguém disse assim: ai, eu não pulo, ai, eu não caio. E naquele dia alguém pulou e alguém caiu, para Deus libertar alguém. Porque alguém queria ser piloto de avião, né? Queria trabalhar naquelas aeronaves. E era necessário passar por esse processo, né? Então, faça como esta mulher, que apresentou para Jesus tudo o que ela tinha. Amém? Aplauda Jesus. Eu vou voltar aqui, um dia que Jesus permite, eu vou comer essa manhã. Amém? Ô glória!
pastora linda, por essa palavra. E como é bom, irmãos, poder se libertar. Hoje nós saímos aqui com essa palavra no nosso coração. Libertar às vezes vai exigir de você algumas ações. Amém? Se libertar vai exigir de você alguns posicionamentos. Talvez se humilhar como aquela mulher, talvez pedir perdão, como o exemplo que ela deu. E que seja um mês que você possa refletir, olhar para dentro e perceber o que eu preciso fazer, quais as posições que eu preciso me colocar para que eu seja liberto de um passado, de um relacionamento, de uma dor, para ver o novo de Deus. Amém? Deus abençoe a pastora, Deus abençoe essa noite. Por tê-la aqui, pode ter certeza, né? Vamos marcar uma nova oração, um novo culto, para que eu possa continuar a ministrar o seu testemunho. Você que é forte. Queridos, só deixar os recados. Dia 20/9, no sábado, às 19 horas, vamos ter o culto das mulheres aqui. Amém? Quem veio no último foi uma bênção, sim ou não? Então já te convido a gerar no seu coração essa expectativa. A pastora Lívia já está convidada junto com a igreja de Betel. Amém? Então, dia 20/9, às 19 horas, sábado, nós temos um grande culto, encontro das mulheres aqui. Vai ser bênção em nome de Jesus. Hoje tem cantina, tá bom? Não sai sem abençoar, não. Essa cantina é em prol do culto das mulheres também. Elas estão contribuindo aí para que a gente possa juntar recursos, amém? Para poder agregar ainda mais esse culto de mulheres. Sábado de manhã das 9 às 10. Sábado de manhã das 9 às 10 temos consagração. Você que quer se revestir do poder de Deus, você que quer buscar de Deus, esteja aqui. Amém? Diaconisa Márcia, minha mãe, está à frente. Então seria uma bênção, irmão. Passa e a gente nem percebe, né? A gente vem de manhã, hora em busca do Senhor, tem sido uma bênção. Domingo, culto de ceia, às 9 da manhã. Santa Ceia, às 9 da manhã. Você que é ministro, você que é membro desta igreja, discípulo desta obra, não falte. Amém? Fiquem em vigilância, fiquem atentos, para que o inimigo não possa roubar a sua vitória. A ceia do Senhor é uma aliança que você tem com Deus, de memória, de fazer memória de Cristo na cruz. Amém? E vai ser uma bênção em nome de Jesus. Coloque sobre os seus pés. Queridos, tem alguém que está no nosso meio hoje, que está afastado dos caminhos do Senhor, que quer voltar para a presença, quer voltar para casa, quer ser chamado de filho, entendeu a mensagem de hoje, entendeu que precisa se libertar, precisa deixar para trás a velha criatura. Tem alguém? Só levantar as mãos, dá um passo à frente, nós vamos orar e receber você aqui. Amém? Você que ainda não confessou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, é necessário, tá, irmãos? Muitas igrejas perderam essa prática, mas não é algo para se perder. É necessário confessarmos ao Senhor o nosso único e suficiente Salvador. Tem alguém nessa noite? É só levantar as mãos e vir à frente. Amém? Sim ou não? Que Deus permita uma nova oportunidade. Eu não costumo esticar culto com apelo, irmão, porque quem já entendeu a mensagem não precisa ficar sendo, né, amassado com isso. Se me perguntasse isso, eu queria Jesus todo dia, né? Então a gente tem que entender o propósito para realmente mergulhar na presença de Deus. Jesus, ele não é um prato de feijão. Jesus é Senhor. Amém? Eu não estou te oferecendo nada, não. Ele é Senhor em todo o tempo. Em nome de Jesus. Pedido de oração, irmãos. Temos algum nessa noite? Pedido de oração. Missionária Gilda. Vanessa, pedido de oração para a missionária Gilda. Lá. Bruno. Eu ia falar para o seu Donato. Obrigado. Seu Donato, também está no hospital. Vamos falar também pela vida do Bruno, em nome de Jesus. Mais alguns? Pode falar. Mateus Preto. Brandon. Mateus e Brandon.
Donizete. Amém? Queridos, perdão que o horário passou um pouquinho, mas não sai murmurando não. Quinta-feira que vem temos mais para buscar no Senhor. Curva sua cabeça, oramos ao Senhor nessa noite. Soberano Deus e Pai, nós queremos apresentar diante do Teu altar, Senhor. Queremos apresentar nesta noite por mais uma vez. Senhor, vai de encontro, Pai querido, com o nosso irmão Donizete. Vai de encontro, meu Deus amado, com a nossa irmã Gilda, Senhor, com o Bruno, com o seu Donato, com o Mateus, com o Breno, Senhor. Aquilo que temos colocado diante do Teu altar, o Senhor tem sido bom. E eu sei que o Senhor é Deus de perto, também Deus de longe. Não há, Senhor, uma loucura que o Senhor não possa curar. O Senhor é Jeová Rafa, o Deus que cura. O Senhor é Jeová Jireh, Jeová Shalom, Jeová Nissi, Senhor. Pai querido, tudo está em Teu controle, Pai. Liberta, Senhor, restaura. Meu Deus amado, em nome de Jesus, vai operando, Senhor amado, sim, Pai, sobre a área material, sobre a área sentimental. Liberta, Senhor, liberta de todo mal, todo peso, Senhor, Pai querido. Eu quero orar e interceder, porque eu sei, Pai, que o Senhor tem poder e operando, Senhor. Não há quem possa impedir, não há quem possa, meu Deus amado, sim, operar, Senhor, a não ser a Tua presença, Pai. O Senhor é Deus soberano, Deus da medicina. Então, em nome de Jesus, agora vai restaurando a saúde, vai operando, Pai. Eu quero orar também, Senhor. Obrigado por este culto. Obrigado por sentirmos a Sua presença nesse primeiro culto de libertação. Seja conosco neste mês, seja conosco nesse propósito, para que possamos ser libertos, Senhor, pelo nome de Jesus. Pai querido, leva-nos em paz à nossa casa. Já Te agradecemos por tudo, Senhor. Renova uma noite de bênção, de vitória, uma noite de paz, que seja uma sexta-feira, na Tua presença, Te louvando e Te glorificando, Senhor. Guarda a Tua igreja, todo culto de ceia, nós Te pedimos, Senhor, ainda que o inimigo se levante, uma tempestade, sopra o vento, Senhor amado, e acalma todo mal. Pai querido, estejamos aqui ligados, alicerçados, juntos em Tua presença, até, Senhor amado, que o Senhor venha, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, que o grande amor de Deus Pai, aleluia, que o grande amor de Deus Pai, a graça e a consolação do Espírito Santo possa permanecer com todos nós, em nome de Jesus. Todos creem? Amém. Queridos, Deus sabe como acontecem essas coisas. Aplauda o Senhor Jesus. Amém. Alguém está falando lá no fundo. A cantina. É isso, eu já dei, já avisei os irmãos. Deus abençoe. Amém, irmãos? Deus abençoe. Boa noite a todos.